Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui falando um pouco sobre a participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. No vídeo anterior a gente parou o Brasil em via seus praças. Então, a partir do momento quando o navio brasileiro é afundado pelo submarino alemão, o Brasil começa a se organizar e começa a levar o grupo de pracinhas para a Itália. Então, o primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 44, chegou lá na Normandia. O Brasil lutou ao lado das tropas norte-americanas para libertar o território italiano. Na época, ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou 25 mil homens e mulheres da Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e mais 400 homens de apoio da Força Aérea, a FAB. Então é interessante notar que desses 25 mil homens que foram, homens e mulheres, 20 voltaram com vida. E um detalhe interessante aqui, o exército brasileiro não tinha um uniforme adequado para a guerra, Então, o que foi feito? Foi feito um empréstimo, pelas tropas americanas de roupas. Só que essas roupas eram muito grandes para os brasileiros. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram papel, papel nas pernas, principalmente para a calça ficar apertada. Tanto é que isso foi de fundamental importância para que muitos não perdessem os membros inferiores, porque os tiros atingiam muita parte das pernas e faziam com que muitos militares perdessem seus membros inferiores. Então o brasileiro conseguiu se salvar nessa situação. E então os pracinhas foram, conquistaram lá a Itália, Tanto é que tem uma música do Legião Urbana que é muito importante, que é Monte Castelo, que foi a principal batalha que o Brasil participou e conseguiu a vitória. Então, o Brasil depois da vitória. O Brasil, vitórias gloriosas. Os pracinhas conseguiram vitórias importantes contra o temido exército alemão, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam em poder do Hitler, como o Monte Castelo que eu te falou anteriormente, Turim, Montese e outras. Mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram com despojos com milhares de cavalos, carros e munições. Então, ou seja, a partir do momento que o Brasil vai e consegue essas vitórias, o exército começa a ganhar mais força. Aí tem até uma plaquinha aqui, segundo aniversário Hitler, já estamos aqui. Então, ou seja, é importante salientar que o Brasil ele consegue vitórias importantes. No final a gente vai falar um detalhe importante, bom? Brasileiros libertadores da Itália, Foi durante a batalha de Monte Castelo, travada contra a 232 Divisão de Infantaria Alemã, após 3 meses de intensos combates e tendo sofrido 417 baixas, nossas forças expedicionárias conseguiram uma de suas maiores significativas vitórias em território europeu. Então até o Renato Russo ele canta essa música, Monte Castelo. Brasileiros em defesa da liberdade. Lutando com forte presença na Itália, os bravos soldados brasileiros defenderam os ideais democráticos existentes na nossa terra natal. Só que aqui existe um conflito, porque aqui quando Vargas estava governando, ele estava governando com mãos de ferro. Então a bravura venceu não só o inimigo voril. A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. O primeiro, porque o treinamento recebido no Brasil e depois em território norte-americano não era muito próximo à realidade da guerra que encontraram. Os soldados não estavam habituados e nem preparados com equipamentos para enfrentar o frio dos montes alpinos que atravessavam a Itália e nem acostumados a lutar em local montanhoso. Era um tempo onde o mundo precisava de grandes homens no comando das nações. Os melhores morrem no campo de batalha. Essa é a frase do meu amigo professor historiador teólogo Acrísio Galdês. Então, história, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, aí, olha, a cobra vai fumando, colocando as bombas aí, os pracinhas desembarcando, na Itália. Soldados da FEB sendo saudados por moradores de Massora, na Itália, em 44. Ódio soldados, capturados pelos brasileiros. Aquele acampamento bem adequado no período de guerra.
As forças armadas se organizando para o ataque. Olha como eram os enfermeiros brasileiros dentro dos aviões. As enfermeiras, no caso, olha aí as instalações. Movimentação da Força Expedicionária Brasileira, tá? Tropas do Brasil em Monte Castelo. O general Otto Frene, comandante da 78ª Divisão Alemã, apresentando a rendição de suas tropas ao general Zenóbio da Costa.